Na escola bíblica dominical de hoje, nós vamos estudar a lição de número 10, a última defesa de Jó. Durante esta aula, nós vamos mostrar que Jó lembra os tempos passados, quando ele era visto e reconhecido socialmente por todos. Também nós vamos contrastar o estado passado de Jó com o seu estado presente, quando agora, no estado presente, ele se tornara motivo de escárnio por todas as pessoas. Até o final da aula, nós vamos explicar a insistência de Jó na defesa da sua inocência. Fique conosco para mais um estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muito prazer, com muita alegria e satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando o quarto trimestre de 2020. Nesse trimestre, estamos estudando o livro de Jó, a fragilidade humana e a soberania divina. Estamos a estudar o sofrimento e a restauração de Jó. Quero pedir para você se subscrever no meu canal. Visite também o nosso site www.moldado.com, é o endereço do nosso site. Lá no site você tem todos os vídeos da Escola Bíblica Dominical. Lá você tem também esses slides que aparecem na vossa tela. Você pode baixá-los para estudar conosco a Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. E também, se você é professor da Escola Bíblica Dominical, claro, se você tem as ferramentas necessárias, você pode usá-los para dar a sua aula na Escola Bíblica Dominical. Seja bem-vindo em o nome de Jesus. A aula de hoje é a aula de número 10, a última defesa de Jó. A nossa leitura bíblica em classe está em Jó, capítulo 29, versículos de 1 a 5, capítulo 30, versículos de 1 a 5, também o capítulo 31, versículos de 1 a 5. O texto áudio da nossa lição está em Jó capítulo 31, versículo 4. Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Jó aqui está se referindo à onisciência de Deus, que Deus o está vendo ele passar por todos aqueles sofrimentos e também sofrer as acusações dos seus amigos. A verdade prática nos diz, ao olhar retrospectivamente para o passado, lembre o quanto Deus trabalhou nele. De vez em quando é muito bom nós fazermos uma retrospectiva do nosso passado, olhar para o nosso passado e ver como Deus trabalhou na nossa vida, como Deus mudou a nossa vida, como Deus transformou a nossa vida, como Deus cuidou de nós, nos protegendo, nos livrando, nos guardando, nos abençoando, nos fazendo passar por momentos difíceis que nós mesmos às vezes não pensávamos que poderíamos passar, mas com a bênção de Deus, com a ajuda de Deus, com a graça de Deus, com a força de Deus, nós conseguimos vencer e aqui estamos. A introdução da nossa lição, Jó faz uma retrospectiva da sua vida. Veja que Jó vai fazer uma retrospectiva da sua vida. Mesmo na adversidade, Jó se lembra de quanto ele foi abençoado. Veja o que Jó vai lembrar das bênçãos de Deus na sua vida. Ele estava passando momentos
de dificuldade, ele estava sofrendo, mas ele vai se lembrar das bênçãos de Deus na vida dele. Infelizmente, o seu momento de adversidade começa agora a embaçar, começa a escurecer o seu passado, e ele não conseguia recuperar a esperança que ele tinha antes, quando ele estava no passado. Ele lembra-se das bênçãos de Deus, mas não consegue recuperar mais a esperança que ele tinha antes de quando agora ele passava por aquele sofrimento. Só com a ajuda do Espírito Santo podemos recuperar a esperança perdida. Em momentos de adversidade, em momentos de sofrimento, de provas e de lutas, e que nós começamos a lembrar quando Deus trabalhou na nossa vida, é claro, nós por nós mesmos não conseguimos recuperar a esperança que nós tínhamos antes. Não conseguimos recuperar mais os sonhos, os propósitos, os planos bons que nós tínhamos antes. Mas com a ajuda do Espírito Santo, nós conseguimos, porque o Espírito Santo nos dá força, o Espírito Santo nos ajuda, o Espírito Santo nos concede graça. Os que estão em Cristo podem, com a ajuda do Espírito Santo, fortalecerem essa esperança. Essa esperança, ela é fortalecida pelo Espírito Santo, com as lembranças do passado. Do ponto de vista humano, é impossível recuperar a esperança perdida diante de uma tragédia que estamos vivendo. Mas com a ajuda do Espírito Santo podemos vencer. Estamos vivendo agora uma pandemia. Quantas coisas boas Deus fez por nós no passado. E agora, vivendo um momento assim de dificuldade, nós pensamos como vamos recuperar a esperança que nós tínhamos antes. Com a ajuda do Espírito Santo, com as bênçãos de Deus, nós conseguimos recuperar os nossos planos, os nossos sonhos, as nossas esperanças, fortalecemos no Senhor e continuarmos com a nossa vida. O capítulo 31 encerra da seguinte forma: acabaram-se as palavras de Jó. Veja que as palavras de Jó agora se acabam. Nesta lição, veremos as lembranças de Jó. O que Jó se lembrava? Lembrava da sua prosperidade material, da sua prosperidade espiritual. Jó se lembrava de como ele adorava a Deus. Ele também se lembrava das bênçãos que Deus concedia à sua família. Jó lembra ou relembra o seu passado de glória. É o ponto de número 1. Prosperidade material e espiritual. Jó se lembra de um passado glorioso com Deus. Ele teve um passado maravilhoso com Deus. Ele teve um passado glorioso com Deus. Quem sabe você está vivendo na mesma situação de Jó. Quem sabe você teve também um passado glorioso, você teve também um passado maravilhoso. No momento, você está passando por problemas, você está vivendo uma luta difícil que você acha que você não vai conseguir vencer. Lembre-se das glórias de Deus na sua vida, das bênçãos de Deus na sua vida e fortaleça-se no Senhor. Jó se lembrava da proteção de Deus. Jó se lembrava das bênçãos que Deus concedia a ele e à sua família. Jó também se lembrava das orientações de Deus em meio às dificuldades. Quando ele vivia por dificuldades, quando ele passava por lutas, as orientações que ele tinha de Deus para passar por aqueles problemas, nós precisamos das orientações de Deus.
e as orientações de Deus para a nossa vida, para vencermos as batalhas, as jornadas dessa vida, as dificuldades, as adversidades desta vida estão descritas nas Escrituras Sagradas. É a voz de Deus que nos orienta, é a palavra de Deus que nos orienta. Jó também se lembra da presença de Deus em sua vida. Lembra-se como Deus, ele se manifestava na sua vida. Lembra-se da presença de Deus na sua vida. Jó se lembra como foi um homem abençoado por Deus. Agora ele estava vivendo por essa tragédia. Ele estava vivendo um sofrimento difícil, uma dificuldade, mas ele se lembrava de coisas boas. Ele se lembrava de como foi um homem abençoado por Deus. Ele se lembra da proteção de Deus, das bênçãos de Deus à sua família, da orientação que Deus lhe concedia em meio às dificuldades. Ele se lembrava da presença de Deus na sua vida. Então esse primeiro item fala da prosperidade material e da prosperidade espiritual de Jó. Quais lembranças passavam pela mente de Jó? Que lembranças passavam pela mente de Jó? Jó se lembra de sua antiga condição social. Qual era a antiga condição social de Jó? E aqui no segundo item nós vamos ver o reconhecimento social que Jó tinha. A função de Jó, ele era um respeitado juiz da sua cidade. Ele julgava na sua cidade. Seus conselhos orientavam tanto os jovens quanto os velhos, ou seja, qualquer pessoa que vinha a ele para pedir os seus conselhos, para pedir as suas orientações. As palavras de Jó eram palavras sábias. As palavras de Jó orientavam as pessoas a agirem de uma forma justa, sem trazer prejuízos a ninguém. Jó protegia justamente os pobres e punia também justamente os opressores, as pessoas ímpias, as pessoas que tinham um coração mau. Jó dava apoio social aos menos favorecidos e se preocupava com os estrangeiros. Então, Jó se lembra dessa sua antiga condição social. Veja que ele vai se lembrando de coisas boas e com certeza Jó vai se fortalecendo, ele vai buscando forças diante das coisas boas que ele vai se lembrando. Jó esperava para o fim de seus dias, ele esperava o quê? Esperava paz, esperava alegria com a sua esposa, com os seus filhos. Ele esperava também uma farta condição financeira. Enfim, ele esperava terminar a sua vida, terminar sua vida sem paz, terminar sua vida sem saúde, sem a sua família. Não estava na agenda de Jó, não estava nos planos de Jó. Jó não esperava essas coisas. Ele esperava um futuro feliz com a sua família, um futuro feliz para a sua vida. Isso que ele esperava. Mas o nosso caminho, os nossos sonhos, os nossos propósitos, eles estão nas mãos de Deus. Deus sabe o que é bom para nós. Jó, conforme a Bíblia, mostra que ele era um modelo de justiça social. Quando nós olhamos como Jó fazia, o que ele fazia, como ele trabalhava diante das pessoas, nós começamos então a perceber que ele é um modelo de justiça social. Todavia, nós devemos ter cuidado de não transportar para dentro do texto bíblico, trazer para dentro do texto bíblico uma teoria moderna de justiça social, uma justiça social firmada
em valores materialistas que são contrários àqueles que são defendidos nas Escrituras Sagradas. Jó, ele tinha essa vida, ele praticava a justiça social, mas Jó não era um socialista. O que é o socialismo? O socialismo é um sistema político-econômico, é um modo de produção, é uma linha de pensamento que foi criado no século XIX para confrontar o liberalismo e o capitalismo. O socialismo propõe um mundo perfeito e inclui, neste mundo perfeito, uma sociedade sem classes sociais, sem exploração do homem pelo homem e na qual não exista uma propriedade privada dos meios de produção. Então nós não podemos esquecermos dos ensinos da palavra de Deus, das orientações de Deus para nós e nos apegarmos a um sistema político-econômico, a qualquer um sistema político-econômico. Não. Nós devemos estar sempre atentos ao que a Bíblia nos ensina, colocarmos em prática o que a palavra de Deus nos orienta e não nos apegarmos a qualquer sistema político-econômico, mas sim obedecermos a palavra do Senhor. Jó defendia a justiça social, mas não era um socialista nos termos modernos. Ensinar dessa forma seria forçar o texto e ir além da Bíblia. Se nós ensinarmos que a Bíblia Sagrada apoia, que a Bíblia Sagrada está de acordo com o sistema social, com a justiça social dos termos modernos, nós acabamos forçando o texto e vamos além da Bíblia, sobrepondo um pensamento político. A Bíblia Sagrada, ela é espiritual, ela nos ajuda a viver uma vida espiritual para alcançar bênçãos eternas, bênçãos espirituais, é claro. E quando nós buscamos então a Deus, Deus nos abençoa com as bênçãos materiais. A noção cristã de justiça social é diferente da noção contemporânea de justiça social. É diferente do cristão, da noção que nós temos de justiça social com a justiça social que é ensinada lá fora, no mundo. As exortações bíblicas para cuidar dos pobres são mais individuais. Então, a noção cristã é cuidar individualmente das pessoas, ajudar as pessoas socialmente e individualmente, do que da sociedade como um todo. Nós não cuidamos do todo. Não, nós ajudamos pessoa por pessoas, família a família. Nós não temos condições de ajudarmos num todo. Em outras palavras, cada cristão é encorajado a fazer o que puder para ajudar as pessoas que precisam da nossa ajuda, que precisam da nossa bênção, que precisa do nosso conselho, da nossa orientação e até de uma ajuda financeira. A base para tais mandamentos bíblicos encontra-se no segundo dos grandes mandamentos. Qual é? Amar o próximo como a si mesmo. Quando nós, cristãos, temos uma noção cristã de justiça social, nós amamos o próximo, amamos as pessoas como a nós mesmos. Agora, a noção de justiça social de hoje,
a moderna, ela substitui o indivíduo com o governo. Por quê? Porque o governo, ele faz justiça social por meio de impostos que são cobrados das outras pessoas. E com esses impostos, eles redistribuem a riqueza às outras pessoas. Muitas pessoas não querem os seus impostos aumentados para ajudar as outras pessoas. Isso vai causando o quê? Ressentimento nas pessoas. Essa política, ela não incentiva a doação que é motivada pelo amor. Não tem nada a ver com o amor. Quando a política social, ela redistribui as riquezas do governo às outras pessoas, fazem pelo seu próprio interesse, pelo partido político, pelo interesse das outras pessoas que estão ali associadas a esse partido político, mas não faz por amor, não faz por um interesse de ajudar realmente as pessoas que precisam e que necessitam. Há por trás disso outros interesses maiores para os homens. Então essa política não incentiva a doação motivada pelo amor, mas traz ressentimento das outras pessoas. Por quê? Porque as outras pessoas veem a riqueza pela qual tanto trabalha sendo tirada deles para dar às outras pessoas. E nós cristãos não, nós fazemos isso com amor, fazemos para ajudar as pessoas, tiramos o nosso tempo e às vezes tiramos o nosso bolso, dinheiro para ajudar as pessoas, mas nós fazemos isso individualmente, as famílias, as pessoas, por amor. Amar ao próximo como a si mesmo é isso. Então não tem nada a ver a justiça social que a Bíblia ensina com a justiça social dos tempos modernos, o qual nós vivemos. O primeiro item do segundo ponto, e agora já é o segundo ponto, nos diz assim. O segundo ponto diz assim: Jó lamenta seu estado presente. Então Jó vai lamentar o estado o qual ele vivia. O primeiro item diz: desprezo por parte dos jovens e das classes menos favorecidas. Jó lamenta o quê? Jó lembra-se das bênçãos de Deus no passado, mas ele vai lamentar a situação a qual ele estava vivendo. Ele lamenta a sua miséria, ele lamenta o desprezo dos mais velhos e dos jovens que agora riem dele. Ou seja, as mesmas pessoas que ele ajudava, que ele aconselhava, que ele orientava, que ele estava ali todos os dias com ele, essas pessoas agora riem da situação a qual ele estava vivendo. De homem respeitado, Jó passa a ser visto como a escória social. Ele é visto agora como um lixo. Ele é visto agora como uma pessoa, um Zé Ninguém. O capítulo 30 e o versículo 1 do livro de Jó, ele diz assim: mas agora eles zombam de mim, homens mais jovens que eu, homens cujos pais eu teria rejeitado, não lhes permitindo sequer estar com os cães de guarda do rebanho. Jó se sente abandonado por Deus. E agora ele se lança em profunda tristeza. O segundo item da nossa lição diz assim: abatimento físico e emocional. Ele estava abatido, tanto fisicamente como emocionalmente. Então,
ele se sente abandonado por Deus e se lança em uma profunda tristeza. Por isso é que nós devemos nos aproximar de Deus. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós ficamos bem, ficamos alegres, ficamos felizes. Agora, quando a pessoa está distante de Deus, quanto mais longe você fica de Deus, mais triste você fica, desanimado você fica. Além do sofrimento físico, a tristeza produziu na vida de Jó um sofrimento emocional, então tanto físico quanto emocional, porque a tristeza começou a abater a sua vida, começou a entristecer, começou a tirar o ânimo de Jó. As feridas abertas no corpo de Jó mancharam suas vestes de sangue, e aquilo demonstrava o grande sofrimento que Jó estava passando. Quando as pessoas olhavam para Jó e viam as feridas pelo seu corpo, viam também as vestes de Jó manchadas de sangue, percebiam o seu grande sofrimento. O homem de Uz sente-se caçado como um animal selvagem e atormentado por um furacão. O terceiro item diz que Deus teria abandonado Jó. O sofrimento emocional de Jó refletia que ele tinha sido abandonado por Deus. As pessoas olhavam para ele, via ele naquela situação e diziam: realmente Deus abandonou esse homem. O clamor de Jó deixava claro também sua dor em sentir o abandono das pessoas, e essas pessoas que o abandonavam eram pessoas que ele ajudou, que ele os abençoou, que ele muitas vezes tirou de situações difíceis. Quantas vezes também um sentimento de injustiça não vem assolar a nossa alma? Quantas vezes nós somos injustiçados e essas injustiças, elas trazem dor para a nossa alma. Ficamos tristes, ficamos aborrecidos, às vezes, muitas vezes, nós nos decepcionamos porque somos injustiçados. E o que nós devemos fazer? Quem tem Deus na sua vida, quem tem Jesus no seu coração, vai chegar-se diante de Deus e vai entregar para Deus, vai colocar diante de Deus o seu sofrimento, a sua situação difícil, a sua adversidade pelo qual está passando, a sua prova que ele está enfrentando, vai colocar diante de Deus, porque Deus, ele é o nosso refúgio bem presente na hora da angústia, na hora do sofrimento. Deus está ali conosco para nos ajudar, para nos abençoar, para nos tirar desta aflição. Agora, quem não tem a Deus, quem não tem Jesus, quem não se aproxima de Deus, quem vive uma vida distante de Deus, escurecida, embaçada, Deus não aparece para ele, que ele não consegue ver Deus e nem muito menos a sua ajuda, sofre muito, muito, muito mais ainda. Então, cheguemo-nos diante de Deus, apresentemos para ele as nossas dificuldades, o nosso sofrimento, as nossas angústias e as nossas aflições. Com certeza o Senhor abençoará ricamente a sua vida. O futuro em aberto de Jó, no terceiro ponto. Jó ainda sente a necessidade de se defender. Então, nós vamos ver Jó agora
em sua defesa, ele vai defender a sua ética sexual. A primeira defesa dele é em relação ao comportamento ético sexual, dizendo que sempre se comportou com integridade em todas as esferas de sua vida, ou seja, ele sempre foi uma pessoa que respeitou o sexo oposto. Jó capítulo 31, versículo 1 a 4, ele diz: fiz aliança com os meus olhos, como, pois, os fixaria numa virgem? Como, pois, olhava para uma mulher? Que porção teria eu do Deus lá de cima, ou que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Porventura não é a perdição para o perverso, o desastre para os que praticam a iniquidade? Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? A ética social de Jó foi marcada por sua forma de como ele se apresentava para ajudar os órfãos e as viúvas, os escravos, os estrangeiros, os desvalidos. Então, no segundo item, nós temos aqui Jó em defesa de sua ética social. Ele defendeu a ética sexual, dizendo que ele cuidava dos seus olhos, de como ele olhava para o sexo oposto. E agora ele entra em defesa da sua ética social, defendendo que ele ajudava as pessoas, ele abençoava tanto órfãos, viúvas, escravos, estrangeiros, desvalidos, todos necessitados que vinham até ele para pedir orientações, para pedir conselhos e até para pedir ajuda financeira. Jó cumpria um dos fundamentos de nossa ética social. Ele cumpria aquilo que nós devemos também cumprir, porque são princípios bíblicos, está registrado na palavra de Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 27, ele disse: a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: fazer o quê? Visitar os órfãos e as viúvas das suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo, guardar-se do pecado, guardar-se da imoralidade, guardar-se de tudo aquilo que desagrada o Senhor nosso Deus. Após Jó fazer então essa retrospectiva do seu passado, após ele lembrar-se das bênçãos de Deus no seu passado, o que ele fazia para Deus, a sua adoração a Deus, a proteção que ele tinha de Deus, Deus cuidava da sua família. Após ele fazer essa retrospectiva do passado, ele faz uma análise do seu presente, mas com seus olhos no futuro ele vai clamar a Deus. Então, no terceiro item, nós temos aqui: Jó busca a resposta de Deus, porque agora ele se propõe a ficar diante de Deus. Então, ele faz uma retrospectiva do passado, faz uma análise do seu presente e de que forma ele vai olhar para o futuro. E ele vai fazer um clamor. Jó 31:5. Ah, quem me dera um que me ouvisse. Eis que o meu desejo é que o Todo-Poderoso me responda e que o meu adversário escreva um livro. Jó quer ficar diante de Deus para provar sua inocência. Ele confia que se ele ficar diante de Deus, Deus o inocentará. Deus dará a ele a bênção.
Deus dará a ele a vitória, fortalecerá a sua esperança e ele alcançará então as bênçãos do Senhor. Como podemos nos apresentar diante de Deus e justificar os nossos atos? De que forma nós também, assim como Jó, podemos nos apresentar diante de Deus para justificar as perseguições que estamos vivendo, para buscar de Deus uma solução para as nossas aflições, para as nossas angústias, para os nossos problemas? De que forma nós vamos fazer? Pela graça divina. Quem tem Jesus na sua vida? Pela graça divina, por meio de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele mesmo nos justifica. Quem nos justifica? Jesus. Para que você tenha essa justificação, é necessário você ter Jesus na sua vida, porque é Jesus quem nos justifica. Romanos capítulo 8, versículos 31 e 33. Nós podemos ver essa bênção de Deus, porque quando nós nos apresentarmos diante de Deus com o nosso coração quebrantado, com o nosso coração agora totalmente se derramando diante de Deus, mostrando para Deus, falando com Deus, conversando com o Senhor, apresentando a Ele o que nós estamos passando, o que nós estamos vivendo, detalhando os problemas da nossa vida com arrependimento, se arrependendo até de nossos pecados. Não era o caso de Jó, mas pode ser o nosso caso, se arrepender das palavras más que nós falamos, se arrepender dos maus pensamentos e até das intenções do nosso coração. Arrependermos e mostrarmos para Deus que nós não somos ninguém, mas que Ele é o Todo-Poderoso e pode nos ajudar em momentos difíceis, em momentos de dificuldade. Ele pode nos abençoar. Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 8, versículos 31 a 33. Que diremos nós? Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por você, quem vai ser contra você? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, ou seja, Deus não poupou o seu próprio filho, mas o entregou para morrer por nossos pecados. Esse é o Deus Todo-Poderoso que nós servimos e que pode nos ajudar, que pode nos abençoar. Como Ele Paulo continua dizendo, como nos não dará também com Ele todas as coisas? Como Ele não nos proverá daquilo que nós precisamos, daquilo que nós necessitamos, daquilo que nós somos carentes? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Às vezes somos acusados, as pessoas nos injuriam, as pessoas querem nos aborrecer, o diabo quer tirar a nossa alegria e usa pessoas que não servem a Deus, que estão entregues a viver uma vida diabólica para nos aborrecer, para nos entristecer. Mas Deus está conosco. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Portanto, se você tem a certeza, se você tem a confiança que Deus está na sua vida, com certeza você também tem fé que o Senhor está consigo e irá tirar você deste momento de aflição, deste momento de tristeza, deste momento de provas. Jó, ele venceu porque ele começou a buscar forças em Deus.
lembrando-se das bênçãos de Deus, reconhecendo que ele não era ninguém, mas que Deus poderia lhe ajudar. Então agora ele vai se apresentar diante de Deus. Ele começa a buscar a sua defesa. Ele vai diante de Deus apresentar a sua causa, o seu problema e a sua dificuldade. Se você vive a mesma coisa, faça isso também. Busque diante de Deus a solução para o seu problema e com certeza Deus te dará a vitória em o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe ricamente a sua vida e até a próxima oportunidade, quando nós aqui